Final de 2018, eu falei, não, cara, eu vou sair do emprego. Eu vou sair, vou pedir demissão e correr atrás do sucesso. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, não, eu não tô mais feliz aqui, não é o que eu quero. E eu vou apostar o que eu posso nessa nova fase. Opa, aqui é o Eric, bem-vindo à transmissão do podcast Faixa Marrom, podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que alcançaram os seus 6 em 7, que são R$100.000 em 7 dias de faturamento através da criação do seu negócio de marketing. Mas hoje eu tô aqui com a Kelly e com o Rodrigo. Tudo bom, gente? Tudo bem, Tudo bom, você? Eric, e você? Tudo ótimo. Me diz, em qual nicho vocês fizeram 6 em 7? Em aromaterapia. Aromaterapia, que explica para as pessoas que são um pouco menos iniciadas nisso, o que é aromaterapia? Tá. A aromaterapia é usar os óleos essenciais para cuidar da saúde, seja emocional, física, de uma forma bem natural e bem integral, assim. A aromaterapia consegue tratar todo tipo de sintoma, ou como o nosso expert diz, né? Além dos sintomas, ela consegue tratar. E a gente tem o aromaterapia para profissionais, para formar aromaterapia. Interessante. Então vamos lá. Agora que a gente sabe um pouquinho de aromaterapia, como é que vocês me conheceram? Uma história boa, né? Tava aqui pensando como que eu ia contar essa história tintim por tintim para não esquecer nada. Começou eu dava aula de inglês antes de fazer lançamentos, né, de ser lançadora. Eu sou professora de inglês e eu dava aula em um banco para vários alunos. E um desses alunos me apresentou você. Ele falou, você conhece o Érico? Primeiro ele falava do Mairo. Professora, você tem que fazer igual o Mairo que tá fazendo no YouTube, aqueles aulões e tal. E eu falava, não acredito nisso. Isso não dá certo. Posso fazer algumas pausas didáticas? Pode. Porque é o seguinte, há luz no fim do túnel. Eventualmente, esse é o podcast Faixa Marrom e a gente sabe que no final, isso termina no final feliz, que é o 6 em 7, faturamento de R$100.000 em 7 dias para você. Mas muito me interessa entender o que se você consegue se olhar na época, entrar na cabecinha na época, você vê o Mairo lá fazendo essa parada do YouTube, o que a sua cabecinha falava para você que falava assim, isso não. E, tipo, o que era que rolava na cabeça? De onde vinha esses... Para mim, na época, eu achava muito diferente fazer aquilo, eu não sabia, ficava pensando, nossa, como que eu vou entrar no YouTube e fazer tudo isso? Porque na época, em 2018, não era muito comum que a gente tivesse tantos canais assim, falando sobre inglês e tudo mais. Então, era meio desconhecido, e hoje, olhando, eu fiz até essa reflexão ontem, era muito medo, assim, de tentar algo novo, sabe? Eu tava ali nas minhas aulas, eu dava muitas aulas por dia, né? E para mim tava confortável, então dava um medo de tentar. Então eu falava, isso não funciona, não, isso não dá certo, não dá para aprender online. Tava bem ali na zona de conforto, né? Eu tava legal na zona de conforto, e aí era uma dor acostumada já, né? Então eu falava, não, isso não dá certo. Era o que eu sentia na época, que não é pra mim. Engraçado que você, na época, era o meu avatar que eu trazia para a Jornada 6 em 7, que eu falo disso agora. E me deu um insight que eu nunca fiz um criativo para isso. Nunca fiz um criativo, né, um anúncio falando, você por acaso já viu dessa parada de internet? Alguém te apresentou, te recomendou. Mas você tá com medo de tentar algo novo? Fala até pra minha equipe, olha que interessante, tá com medo de tentar algo novo? Se você tá com medo se você acha que isso é possível, mas você tá com medo de tentar outro novo, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esse convite é para a Jornada 6 em 7. É interessante, porque olha só, eu consegui descobrir uma coisa que você olhando para trás, você sabe. Quem tá com medo não fala que tá com medo, mas quando apresentado isso na frente dele, ele... realmente, eu tô com medo. Né? Então é engraçado, eu nunca fiz um criativo para medo.
Eu vou até falar com a equipe. Medo é importante. É legal a gente ter essa conversa. Pra mim, né? Mas você tinha medo de tentar algo novo. Era muito diferente. Tinha. E aí o meu aluno Fábio, que hoje é até da Fórmula, ele tá na Fórmula, já tá lançando uma pessoa, depois de anos ele entrou, mas ele continuou, ele não desistiu. Ele falou, professora, é muito legal, ele leva muitas pessoas. Você conhece o Érico? Não, não conheço. E aí passou. Um dia, não sei se você me impactou em algum anúncio ou se eu entrei e olhei faz tempo e tudo começou a fazer sentido. Todos os Nutellas que eu vi, eu falava, nossa, isso faz muito sentido. Se você quer vender para a pessoa, você tem que mostrar para ela. Eu não lembro exatamente o conteúdo que era na época, mas tudo fazia sentido. Eu falava, não, certo, se eu quero vender o meu curso, eu tenho que mostrar um conteúdo de valor. Eu lembro mais ou menos de pensar nisso. Eu lembro que tinha acabado de fechar uma turma, e aí eu fiquei acompanhando, e aí eu apresentei você para o Rodrigo, que trabalhava em marketing digital já há mais de 10 anos, mas não conhecia essa área de lançamento, né? Isso é muito louco, porque eu ia até comentar isso, porque eu me formei e sempre trabalhei na área de marketing. Eu meio que construí toda a parte de marketing digital na empresa que eu trabalhava, mas eu não conhecia você e não conhecia a metodologia de lançamento, não conhecia a fórmula de lançamento, né? E quando você fala lá no evento ao vivo que a gente foi em 2019, que foi o evento que a gente entrou pro Insider, você falou do mundo paralelo e tudo mais, eu me peguei muito naquilo porque realmente é um mundo paralelo mesmo, Sim. porque eu sou da área e eu não conhecia o Fórmula, né? Eu fui É. conhecer através da Kelly, inclusive, que E, conheceu através do aluno dela. É muito, muito doido isso. inclusive, apareceu uma coisa curiosa esse final de semana. Eu tô numa pousada, não sei se parece, mas eu tô numa pousada. As pessoas estão. Tô fora do meu ambiente natural de coisa. Que é legal. Uma das coisas legais de você poder trabalhar de onde você quiser. Eu posso isso, né? Então, tecnicamente eu tô aqui trabalhando, trabalhei um pouco antes e não depende de onde eu tô. Geralmente é mais confortável em casa, eu chego mais na hora, dá menos problema, não tem umas crianças brincando de pique-esconde aqui atrás andando, você tá vendo? Tum, 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 tum. Se é um deck que a criançada tá brincando de pique-esconde. Mas assim, é muito louco, não tô no estúdio, super boladão. Mas aconteceu uma coisa interessante na pousada, eu acho que reflete um pouco o que aconteceu com vocês. Tô aqui na pousada, tem uns 5 bangalôs, quarto bangalô, não sei como é que chama isso. E aí, uma das pessoas, a gente vai ficando um tempo, as pessoas vão falando, ele é Érico assim, Érico assado, né? E aí um dos caras da pousada, quando eu comecei a chegar aqui, não me conhecia. Só que aí alguém falou Érico durante o processo. Acho que o Érico ia fazer o downwind. Você conhece o Érico? Ele é o cara da internet, basicamente, às vezes. Às vezes eles falam que eu sou o cara da internet, às vezes sou o cara do 6 em 7, às vezes o cara do marketing digital, mas nunca... Érico vem, é o cara da internet, você segue ele? Não conheço. E ele me contando depois. Ele falou assim, Érico, velho, o Instagram tá com o microfone do celular aberto. Ele captou o que eu falei. Logo depois apareceu um anúncio. E assim, ele falou, ele é um executivo de uma empresa, ele acredita muito nisso. Ele falou, os olhos deles diziam, eu falei, não deve ter sido o microfone. Eu não sei sobre espionagem e tudo, mas eu sei que dá um pau danado, dá um problema danado se ele estiver fazendo isso. Então, e essas empresas grandes geralmente tem governos olhando atrás. Então, eu não acredito, não quer dizer que é verdade, que o microfone do meu celular está aberto, nem minha câmera está aberta para esse uso comercial. De repente está aberta lá para o serviço de inteligência dos Estados Unidos, mas eles estão fazendo isso clandestinamente, entendeu? Mas no comercial não tá. Mas o que aconteceu então? Eu acho que das duas, uma. Ele não atentava quem era Érico, ouviu que era Érico, de repente meus anúncios passaram na frente dele, porque passa na frente de milhões de pessoas, e isso chamou uma coisa que não chamava a atenção dele, começou a chamar, ele viu. Ou foi igual você, seu cara falou de mim, eventualmente um dia você deu um Google em mim, entrou numa página, e aí
Aí ele sabe que você visitou uma vez. E a gente, quando a pessoa visita ou vê um pedaço de um vídeo, alguma coisa, a gente tende a fazer um marketing para aquilo que a gente já viu e acontece. Mas eu não acredito disso, não. Mas geralmente é um pouco disso que acontece. Na real, ainda essa é a minha suposição, né? Mas eu não acredito que os microfones nem as câmeras do celular estão nesse nível, não. Comercial, não. No nível de espionagem, talvez. Mas É é bem interessante ver. conspiração americana, né? É bem conspiração, né? Pois se tiver, vai dar uns. Os caras vão lá pro Senado responder. Não O é? Zuckerberg vai de novo pra. Porque ele é dono, né? Ele é dono dessa parada. Sim. Mas eu acho que a galera tá muito de olho nele. Assim. Se já teve. O que é escrito, eu acho que sim, mas o que é falado e que é visto, não. Tanto é que. Mas enfim, dito tudo isso, essa é uma jornada interessante. Você tinha medo. De repente você começou a conseguir o conteúdo e aquilo começou a fazer uma ponta de sentido pra você, tão diferente, fazia sentido pra você. Aí você começa a envolver as pessoas. E aí você faz o que seu amigo fez pro Rodrigo, que também não tinha escutado, agora ele começa a consumir o conteúdo e o conteúdo passa a ser a porta de entrada. Então geralmente é assim que acontece no processo. E eu tô deixando isso bem mais claro, assim, não pra vocês, mas pra quem tá assistindo. Olha como é que acontece 6 em 7. No caso, vocês participaram do meu 6 em 7, né? Mas vai acontecer com vocês a mesma coisa, né? No aluno de vocês. Eventualmente, eu devo ter convidado vocês, e eu falo devo, porque a gente não faz prévia dessa entrevista, às vezes o caminho é diferente, né? Via de regra, é assim que acontece. Para uma jornada 6 em 7, que é esse evento online gratuito, que na verdade entre eu e você aqui é o meu lançamento do Fórmula, a galera que tá aqui já é madura o suficiente para saber, não precisa esconder nada, tudo em cima da mesa, mas eu convido para esse evento Jornada 6 em 7, que eu chamo às vezes de Jornada 6 em 7, na época de vocês podia ser outro nome. E aí você se inscreveu, você participou de um, como é que foi? Eu me inscrevi e eu não cheguei a assistir todos os CPLs, porque eu já estava certa de que era para mim. Convencida. Convencida. O Rodrigo ainda perguntou ontem, falou, nossa, você se convenceu com os Nutellas. Eu falei, sim, porque eu vi, na época, dava muita aula e eu andava de uma aula para outra. Então, eu tinha uma aula na Paulista, eu tinha uma aula em Pinheiros, aqui em São Paulo. Então, eu andava muito e eu sabia que eu tinha um tempo contado nessa dinâmica de dar aula de inglês, aí vai para outra empresa, aí vai para outra, eu cansava muito. Eu pensava, como que eu vou até ter filho desse jeito? Como que eu vou continuar daqui uns anos? Me cansava muito, eu me exauria muito. Eu chegava em casa no final do dia bem cansada. E aí eu queria encontrar uma alternativa para continuar dando aula, para continuar fazendo o que eu gostava. E na hora que eu comecei a ver os conteúdos, eu falei, nossa, tá aí. Eu posso levar o meu conhecimento para o digital e eu posso fazer isso de uma forma da minha casa, ou fazer um blend, né? Ou fazer os dois, dar uma aula e fazer. Na época eu achava que conseguiria fazer os dois, né? E aí foi quando começou o lançamento. Eu não me lembro de ver o pitch de vendas, assim. Eu lembro que eu falei, Rodrigo abriu umas vagas, Rodrigo, e o meu cartão não vai passar. E aí eu comecei a entrar em desespero, tentando convencer ele, sem saber que ele estava meio que convencido ali, né? E aí. Você estava meio que convencido, Rodrigo? Qual a sua visão, da sua perspectiva na época? Então, na época ela comentou comigo, falou, de marketing digital, tal, de lançamento. Eu falei, mas que coisa é essa de lançamento, né? Que é isso aí? E eu também, na verdade, eu nem fui atrás, assim, do seu conteúdo nem nada. Eu fui mais pelo que ela falava, de falar, nossa, eu vou conseguir dar aula na internet, não sei o que lá. Aí eu, assim, já mexi um pouco com isso, mas não tinha essa noção, né, de como que era, os bastidores e tudo mais. E ela começou a ficar desesperada. Não, porque vai fechar, vai acabar as vagas, vão acabar as vagas. Eu não tenho O o cartão. limite no cartão para passar. Você divide comigo? Eu falei, putz, mas é meio caro esse curso, né? Você acha que vale a pena mesmo investir tudo isso, tal, não sei o que lá? Ela falou, não, com certeza, isso daí, eu vi os conteúdos dele e tal, eu falei, tá, beleza, eu vou ver. Aí passou acho que uns 2 dias, ela falou, Rodrigo, vai fechar o carrinho, a gente vai ficar fora desse negócio, eu não sei quando que vai abrir de novo, e não sei, eu falei, tá, fica tranquilo, vamos lá, vamos pensar e
vamos ver como que a gente vai entrar nesse curso aí. Aí, acho que foi no final do dia, né? No Uhum. final do dia, eu acabei comprando sem ela saber. E aí, eu cheguei em casa, acho que eu tava saindo da terapia, tava indo pra casa no caminho, eu peguei e comprei no celular mesmo. Aí cheguei em casa, liguei pra ela, eu falei, ó, você quer mesmo aquele curso? Você acha que vai valer a pena e tudo mais? Fiz aquela média assim, aí ela E eu falou, desesperada no telefone. eu falei, não, fica tranquila, eu comprei. Ela, você comprou? Aí já ficou toda animada. Nossa, uma Ai, que mudança. legal, que não sei o quê. E aí, mas eu fui meio que convencido por ela, assim, porque eu com a correria do trabalho e tudo mais, eu acabei nem indo muito atrás, assim, do que ela tava falando, né? Eu vi algumas coisinhas ali para ver o que que era tal, mas eu falei, pô, já que ela se interessou tanto, né, e ela acha que é alguma coisa que vale a pena ela investir, que é pro futuro dela, para profissão dela e tudo mais, vamos lá, né? Aí eu peguei, fiz a inscrição lá no curso e aí a gente começou a consumir ali, isso foi em 2018, né? Foi em Foi em março, maio, maio de maio de 2018. 2018. Aí até o meio do ano ali a gente começou a bolar alguma coisinha, a gente foi meio que procrastinando, né? A gente não pegou assim, já começou a fazer, doido e tal. Até porque eu trabalhava ali período integral, chegava em casa já cansadão, e aí a gente foi meio que consumindo devagarzinho, foi vendo uma aula, uma outra aula, foi pensando ali meio que como que ia adaptar as aulas dela pro digital, Tem que né? começar a gravar conteúdo e tudo mais. É, Mas vou dar um spoiler que depois eu que trouxe ele para esse mundo, mas mudou a vida dele depois. é verdade. Pois é, Hum, foi uma mudança para ele que eu acho que ele não esperava. E como aí a assim? gente começou. Eu adoro fazer Pulp Uhum. Fiction, que é o filme contar no meio, contar no final. É Sim. engraçado, você que trouxe ele, mas como assim foi uma mudança pra você, Rodrigo? Porque eu estava nessa empresa já, fazia acho que uns 8, 9 anos que eu estava trabalhando lá. E eu estava procurando alguma coisa a mais ali que me enchesse, porque eu já estava ali também um pouco na minha zona de conforto, mas eu queria mudar, eu queria alguma coisa para mudar. E aí eu estava procurando ou emprego novo, ou então estava procurando algumas oportunidades. E aí eu comecei a consumir o seu conteúdo, né, no período ali de 2018, e aquilo foi começando a me tomar. E aí em 2019 eu participava muito ali da comunidade, né, do Ele era bem Facebook. ativo na comunidade. Eu entrava bastante, eu via que o pessoal estava perguntando e tal, e eu comecei a ver que A a comunidade do Fórmula, dificuldade você diz, né? na Uhum. comunidade do Ou não? Fórmula, isso Ah, da Do massa. Fórmula. turma, da Uhum. turma do Fórmula. E aí eu comecei a ver a dificuldade do pessoal em fazer tráfego, em montar página, em fazer mais a estrutura mesmo do marketing digital, né? Basicamente a parte de bastidor mesmo, né? Do lançador. E eu vi que o pessoal tinha um pouco ali de dificuldade. Eu falei, pô, aí tem uma oportunidade que eu posso entrar, né? Eu já tenho um conhecimento ali de marketing digital, já trabalho com isso há mais de 10 anos e tudo mais. E tem um pessoal que está precisando de uma ajuda, por que não ajudar essa galera, né? E aí eu comecei na comunidade mesmo, comecei a responder algumas coisas e tal, e comecei a me interessar cada vez mais, né? A gente começou a fazer o curso, ela Uhum. começou a criar conteúdo, mas tudo ali no picadinho, né? A gente não foi já de uma vez. Uhum. E aí, em 2019, na verdade, a gente queria participar do Fórmula em 2018 ao vivo, mas a gente tava com vários planos ali e tudo mais. Eu falei, cara, acho que não é o momento agora. Deixa pro ano que vem. E só pra colocar um pouco de terminologia pra galera que tá assistindo, quando ele Uhum. fala o Uhum. Fórmula ao vivo, é o que a gente chama hoje de Mundo FL. Esse Mundo FL que aconteceu atrás, né? Na época, uma vez por ano, a gente encontrava com os alunos da Isso. Fórmula ao vivo e tal. Mas aí você falou que vocês já estavam dentro do Fórmula, você já estava engajado, ela estava engajada, ela começou a Uhum. fazer as paradas ainda pro inglês. E Uhum. Sim. aí você achou que no Mundo FL de 2018 ainda não era a hora, né? Aí vocês foram pra o quê? 2019?
2019, Aí a gente isso. foi no de 2019. Só que aí no final de 2018 eu falei, não, cara, eu vou sair do emprego. Eu vou sair, vou pedir demissão, e eu vou apostar nisso. Então é bem aquele negócio que você fala, né? Jogar o chapéu do outro lado, queimar a ponte, né? E correr atrás do sucesso. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, não, eu não tô mais feliz aqui, não é o que eu quero, tá decidido, não é o que eu quero mais, ficar aqui nesse emprego. E eu vou apostar o, o que eu posso nessa nova fase. E aí, no começo de 2019, eu pedi as contas da empresa, mas aí eu acabei ficando mais um tempo ali, porque na área que eu trabalhava ali, eu era basicamente a única pessoa ali que tratava com isso, né? Eu estava tocando o e-commerce da empresa na época, e era eu e mais uma pessoa só. E eu acabei ficando mais 6 meses, então eu fiquei até julho de 2019. E aí em julho de 2019 eu saí de vez. Saí de vez, e aí a gente abriu a nossa empresa, né, de lançamento, e começou a correr atrás de expert. Então foi essa transformação aí para mim. Saquei. E como foi esse processo entre ela entrou para lançar ela? De vocês terem feito o 6 em 7, primeiro 6 em 7, imagino que não com ela, sim com aromaterapia. Quando é que você Kelly, ou você fala assim, não, cara, talvez não seja eu? Porque é interessante, muita gente fala, eu preciso saber de um produto para entrar na fórmula. E eu falo o seguinte, cara, nem que você souber, a sua chance de não lançar o que você acha que vai lançar é muito grande, porque uma vez que você entra nesse mundo paralelo, nesse mundo diferente, você começa a ver coisas que eu não via antes. Essa é a minha teoria. Mas meio que parece que aconteceu, soa pra mim que parece que aconteceu isso com vocês. Como é que foi esse processo de cara, eu entrei pra ser uma professora de inglês online, de, na verdade, acabar fazendo 6 em 7 uma coisa com aromaterapia? Sim. E essa mudança de chave foi esse ano. A gente entrou no Insider em 2019, no final, né, de 2019 para 2020. Aí a gente fez os lançamentos tanto do curso de inglês, né, do meu conteúdo, quanto de aromaterapia. E esse ano eu vi que eu gosto muito da estratégia. Gosto muito da estratégia. A gente fez primeiro 6 em 7 que a gente fez foi com o nicho de aromaterapia, com o Vitor, no ano passado, foi em agosto, né, com o lançamento interno. Primeiro lançamento interno nosso. A gente fez o 6 em 7. E eu gostava, já no ano passado, eu comecei a ter um conflito, porque eu gostava de fazer live, eu adoro fazer live, mas eu tinha essa coisa de, gosto muito de ficar atrás das cortinas, né, e rodar o lançamento, eu gosto muito do lançamento, de escrever as aulas e tudo mais, então isso tudo me encantou muito. E aí esse ano eu decidi, eu digo que não parar, mas eu pausei o meu projeto para hackear mesmo, focar Total. Então, nos bastidores. Então vamos lá. Como é que vocês encontraram esse expert? A gente começou a recrutar em janeiro de 2020, né? Não, foi em novembro, dezembro de 2019. Na verdade, né, depois que eu saí do meu antigo emprego, eu conheci algumas pessoas ali que já estavam interessadas em fazer lançamento. Eu fiz algumas parcerias ali rápidas nesses 6 meses, entre agosto e dezembro. E dezembro a gente começou a prospectar mesmo, porque eu vi que era aquilo mesmo, que eu me mergulhei de cabeça, né? E em novembro, dezembro a gente começou a fazer apresentação, começou a fazer algumas coisas ali para apresentar para os experts quando a gente estivesse conversando com eles, né, prospectando eles. A gente conversou com bastante gente na época, acho que mais de 20 pessoas mais ou menos. A gente falou com umas 20 pessoas mais ou menos. E o nosso expert hoje, que é o Vitor, ele entrou em contato com a gente por conta dessa divulgação que a gente estava fazendo. E aí, em 2000... Vou tentar
entrar um pouco mais a fundo nessa floresta. Em vez de ver de cima, Uhum. vamos tentar ver os galhos da floresta. Tá. Que divulgação? O que é? Fala aí, o que exatamente foi feito? Eu comprei A gente sempre vê pela floresta. Em modo geral, a gente fez uma divulgação. Como é que... Porque assim, há muito o que se aprender no que vocês fazem. Muita gente procura um expert e não tá ligado em como prospectar. E de repente, dessa entrevista pode ser um ponto didático interessante. Como é que aconteceu? Aconteceu, algumas foram boca a boca. As pessoas que a gente conhecia. Define boca a boca. Agora a gente vai entrar mesmo. Pessoas que a gente conhecia. Quem pessoas que a gente conhecia. De onde? De onde? Pessoas de um curso. Dá o nome da pessoa aí. Sério, assim, às vezes quando a gente não chega... Eu acho que você até chega conhece. uma hora que a gente tem que olhar em cima, tem que olhar embaixo. Vamos olhar embaixo, vamos olhar no Eu acho detalhe. que você até conhece. Você já ouviu falar do perfil do Resiliência Humana? Do Ramushi. Talvez sim, talvez não. Não de nome, mas vamos lá. É um perfil grande é um perfil grande de conhecimento pessoal, né? A gente fez um curso há muito tempo atrás de autoconhecimento e a gente conheceu essa pessoa lá, que é o Ramushi. E de agosto até dezembro a gente começou a conversar com ele, a fazer alguns trabalhos com ele. No período, na época era mais eu, né? Você ainda estava dando aula. Você falou assim, Ramushi, eu quero te... Na verdade, eu tinha conversado com ele, falando, olha, tô abrindo uma empresa de lançamento, para fazer lançamento. Você conversou com ele, você foi na casa dele? Você mandou um direct? Não, eu conversei por telefone mesmo, porque a gente se conhecia, né? Então, você mandou um WhatsApp pra ele, posso falar com você? Exatamente. Eu falei, cara, eu tô saindo do meu trabalho, tô abrindo uma empresa de lançamento, eu sei que você conhece esse mercado e tal, eu não sei se você tem algum projeto... Me conhecia? Ele conhece. Conhecia? Tá, então tá bom. Então ele já tinha meio que noção de quem eu era, de que era um lançamento e tal. Sim. Aí você falou, tô no mercado. Aí a gente fez algumas parcerias com alguns profissionais que ele tem uma clínica, né, que é o Resiliência Humana hoje, e ele queria lançar alguns profissionais que trabalhavam com ele. Então a gente fez algumas parcerias ali, e isso foi até dezembro. Aí em dezembro eu decidi não continuar com essas parcerias, e aí a gente começou a correr atrás. E aí a gente falou com pessoas que conheciam ele, e eu entrei também num curso, porque nesse período de 6 meses eu comecei a ver que demandava muito processo, né? A gente precisa tem muito processo dentro de um lançamento, né? Muita coisa ali que você precisa prestar atenção. E aí eu acabei comprando um curso justamente que ensinava como construir um processo dentro de um lançamento, né? E aí dentro desse curso tinha um portal onde esse expert colocava as pessoas, os lançadores, né, dentro desse portal, caso algum expert quisesse entrar em contato com eles, tivesse interesse em buscar um lançador, como se fosse um marketplace de lançador, né? Tinha um monte de lançador ali, o expert entrava, via ali qual lançador que ele gostava mais e tudo mais, e mandava um e-mail, mandava um contato, entrava em contato com a gente, falando, olha, eu sou expert tal, de nicho tal, o meu público é esse, colocava ali as características, né? A gente avaliava ali e dava um retorno para ele com uma apresentação nossa, falando o que a gente fazia, qual o estágio que a gente estava, né? Tipo, já lancei tantas pessoas, nunca lancei, já fiz 6 em 7, eu nunca fiz 6 em 7. Então a gente conversava ali, e isso foi no período de final de novembro até final de dezembro. E aí, acho que foi no meio de dezembro, se eu não me engano, o Vitor, que é o nosso expert hoje, entrou em contato com a gente e mandou um e-mail. E aí, acho que uns 4 dias mais ou menos depois que ele mandou o e-mail, a gente avaliou tudo ali, mandou uma apresentação para ele e marcamos uma call em janeiro, né? Como era final de ano ali e tal, a gente marcou para janeiro para não ficar muito tumultuado com festa de final de ano, aquelas coisas todas, Natal.
Aí a gente acabou marcando para o comecinho de janeiro e conversou com ele no começo de janeiro. E aí a gente apresentou falando, olha, a gente tá fazendo fórmula, não sei o que lá, explicou tudo direitinho para ele. Falou, olha, a gente não fez 6 em 7 ainda, a gente está começando praticamente agora, a gente já fez alguns lançamentos, a A gente gente tá no sabe como é que Insider. funciona, a gente entrou pro Insider, para a mentoria do Érico e tudo mais. Ele te conhecia também, ele consome muito os seus conteúdos. Ele se interessa bastante assim por lançamento, É. isso é bem bacana porque facilita bastante tanto o nosso lado quanto o dele também quando a gente vai demandar alguma coisa dele, né? Então ele já tinha esse conhecimento. E aí a gente começou a conversar com ele. Ele explicou o que ele fazia. Ele já tinha um curso presencial, né? Uhum, Que ele sim. dava para algumas pessoas. E no ano de 2020, no começo de 2020, ele ia começar a fazer um tour pelo Brasil dando esse curso. Né? Ninguém sabia o que ia vir ainda em 2020, né? E aí a gente começou a conversar, falando, olha, a gente vai precisar fazer isso, 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 a gente vai começar a construir o seu nicho, a construir o seu avatar, a construir uma linha editorial para você fazer os seus conteúdos. E isso foi até fevereiro, mais ou menos, né? Uhum, Fevereiro, sim. comecinho de março. E aí foi justamente na época que começou a ter um burburinho ali da pandemia, né? Carnaval, o pessoal já começou a falar da pandemia na China e tudo mais. E justamente nessa época ele estava em turnê, Uhum, né? Ele tinha ido para Curitiba, não, Curitiba foi justamente quando ele ficou preso lá, né? isso. Enfim, ele já tinha ido para algumas cidades e aí ele parou em Curitiba. E ele tava meio que enrolando a gente assim, sabe? Falando: "Não, vamos ver, vamos lançar depois que eu terminar a turnê. Vamos fazer a turnê Vamos fazer, primeiro. deixa eu fazer essa turnê primeiro, depois a gente lança e não sei o quê, porque preciso construir o produto ainda e tal". E aí foi justamente quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia, ele estava em Curitiba, ele tinha dado o último curso dele, acho que 2 dias depois Fechou tudo. já aconteceu o lockdown. E aí, justamente nessa época, ele virou pra gente e falou: Gente, eu acho que a gente vai. Acho que eu vou precisar começar a lançar. Eu falei, cara, eu acho que a gente precisa fazer isso agora. Agora. Se não for agora, a gente não vai demorar, a gente vai perder o timing ali para fazer o lançamento. Isso a gente já estava fazendo conteúdo, a gente já estava colocando os Nutellas, já estava fazendo os raízes, mas aí chegou exatamente nesse momento, ele virou, falou, cara, não tem como mais, eu não vou conseguir sair daqui porque cancelaram todos os voos. Ele estava num hotel, ele estava quase sendo expulso do hotel, inclusive porque o hotel ia Ia fechar. fechar completamente. Ele estava desesperado procurando um Airbnb. E aí ele achou e foi pro Airbnb e se trancou lá. A gente falou, cara, o negócio é o seguinte, aí a gente estruturou todo o lançamento semente. Fez todo o lançamento semente, falou, olha, a Masterclass vai ser assim, 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 vamos transmitir. Começamos a fazer captação de lead, todo o processo ali do lançamento, distribuir os conteúdos e tudo mais. E aí a gente fez o semente, foi Em abril. em abril, né? Uhum. Foi no comecinho de abril a gente fez o lançamento semente e a gente vendeu 35 mil. 30 e 35 mil no primeiro Uhum. lançamento. Legal. E aí, depois disso, você foi pro interno? Depois disso a gente foi pro interno. A gente abriu uma turma, porque a gente viu que tinha um pessoal pedindo, ficou meio que remanescente ali. Tinha uma demanda reprimida muito É, grande, justamente porque ele ia fazer o tour dele, né, com o workshop, e aí ele cancelou tudo. Ele cancelou, inclusive, devolveu o dinheiro de uma de galera, assim. muitas pessoas. E aí ele, como tinha essa demanda reprimida da galera que queria fazer que estava inscrita no curso dele e que não ia conseguir fazer, até porque a gente não sabia quando ia voltar e tal, a gente abriu esse semente e aí logo em seguida, acho que foi um mês depois, mais ou Uhum. menos, A gente abriu uma turma meio relâmpago, assim, olha, a gente vai abrir uma turma para quem tiver interesse. E aí, em seguida, a gente foi pro interno. Que eu falo que eu sou apaixonada pelo interno, né? Desde o semente eu já queria fazer o interno. Eu acho o interno coisa é perfeito assim, né? Você ajuda a pessoa, é gostoso, tem
uma sequência muito boa, né? E aí a gente foi pro primeiro interno em junho, batemos na trave com 89 mil. Aí ficamos com medo de estar dando errado. Ai, meu Deus, mas está dando errado. Aquela, né, aquela ansiedade que dá. Aí a gente foi pro segundo. Não, foi no segundo Foi no interno que a segundo em gente agosto. fez o 6 em 7, é verdade. No segundo 6 em 7 a gente fez o. No segundo interno a gente fez o 6 em 7. Aí, que foi em agosto a gente fez 125 mil. 125 mil, famigerado 6 em 7. É. Em aromaterapia. Que massa. E A a partir gente daí nem você fez acreditou. mais alguns? Você fez mais alguns 6 em 7 desde então? Fizemos. Ó, esse ano a gente fez 4. Fizemos Então tá 4 bom. esse ano. Então, definitivamente, vocês não foi sorte, né? Então, agora já tá no âmbito de não foi sorte. Que massa. Não, inclusive, o ano passado, acho que a gente fez esse interno e fez em mais um também, né? Sim, fizemos 2 6 em 7. A gente fez 3 internos no ano passado, a gente fez 6 em 7 em 2. E esse ano a gente fez 4, 6 em 4 7. 6 em 7. Legal. Sendo 2 6 em 1. Sendo 2, 6 em 1. Tá, o 6 em 1 é o novo 6 em 7, né? Tá ficando cada vez mais comum. Tá ficando cada vez mais comum. Inclusive, o 6 em 1 é o novo 6 em 7. Engraçado como são as coisas. Deixa eu perguntar pra vocês. Eu pedi algumas dicas de vocês pra quem assiste da audiência. E a gente vai ser umas categorias assim, diferentes. Eu digo, vocês vão dar dicas para categorias diferentes. Vamos pensar no faixa branca. Cara, faixa branca. Nunca lançou. Talvez nem entenda muito bem como é que funciona a parada. Que dicas vocês dariam pra ele? Pra acelerar a faixa marrom, que é o 6 em 7. R$100 em 7 dias. Tá. Essa pessoa já tem a fórmula? Não tem ainda. Já tem o fórmula. Já tem a fórmula, tá. Isso. Mas por que não tem o fórmula? A dica fica óbvia demais, talvez, né? Mas eu sou suspeito pra falar. Não, mas aqui eu quero uma dica de quem, de alguma forma, vou chamar assim, não é mais um curioso, né? Ele já tá comprometido, já botou o dele na reta. Sim. Né? E já tem um passo a passo, em teoria, aquele passo a passo que é o fórmula, né? Que dica que você daria pra ele? É seguir o fórmula by the book, assim, bem do jeito que é mesmo, sabe? Faz o conteúdo, faz o impulsionamento, faz o lançamento, trabalha em realmente transformar tudo que o fórmula fala, né? Tudo que você fala em gerar valor para a pessoa, levar a pessoa até pelo conteúdo, até falar da dor dela para que ela veja que ela tem aquela dor e que você pode ajudá-la, né? Então essa seria a dica, assim, de quem quer chegar do faixa branca que quer chegar ao faixa marrom e não esperar muito, sabe? Assim, eu vejo na nossa história agora apontando que a gente, em alguns momentos, a gente esperou. A gente poderia ter começado antes feito do que perfeito, né? Então, ter começado, ter feito. Então, isso muda muito o jogo, né? Quando a gente coloca em ação em vez de ficar só, vou fazer, Então, Eu acho isso que muda bastante. só um complemento do que a Kelly tá falando. Quando você começa qualquer coisa, acho que bate um medinho ali, uma certa insegurança, né? E eu, pelo menos pra mim, eu percebi que o negócio deslanchou quando a gente começou a colocar a mão na massa mesmo, sabe? Quando começou a botar ação na parada. Então, na hora que começou a colocar ação, na hora que começou a ver o negócio acontecer mesmo, que a gente começou a captar lead, que a gente começou a ver que o conteúdo estava engajando, que o pessoal estava curtindo e tudo mais, a fazer pesquisa também. Acho que pesquisa é uma coisa super importante. Acho que eu já tinha essa noção, mas eu consegui ver muito mais depois da apresentação do Rodrigo lá no Insider do ano passado, em fevereiro. Então acho que na hora que você começa a colocar a mão na massa ali, você vê que o negócio começa a acontecer, acho que dá um ânimo. Então, pro pessoal que tá com medo ali, tá meio inseguro de fazer o negócio acontecer, cara, faz. Só faz. Acho que Assiste Fórmula pro faixa faz, branca, né? eu acho que é acho que é essa dica aí, essa dica mesmo que a gente dá. Até hoje, quando eu vou fazer interno, eu assisto de novo o Fórmula. Então, eu pego toda a parte da estrutura mesmo, né,
do módulo que tem de estrutura de lançamento e eu assisto, porque às vezes você deixou passar alguma coisa que precisava, tem alguma coisa que você consegue melhorar por ver a base, sabe? Então, essa seria a dica. Legal. E muito boa dica, inclusive. E do ponto de vista de alguém que lança alguém, o que você daria de dica para alguém se alguém decidir ser um lançador e não se lançar, né? Como é que você faz essa relação? Alguma dica que você acredita que não era óbvio, de repente sempre foi tudo óbvio para vocês, vocês não tiveram nenhum aprendizado real de uma coisa, não é bem assim, é assado. Mas o que vocês descobriram nesse processo que vocês queriam ter sabido antes? Num contexto relacionamento entre expert e vocês, lançador. O que vocês descobriram no processo de chegar ao 6 em 7 que vocês queriam ter sabido antes, se vocês pudessem, assim, claro, se estivesse no mundo perfeito? Acho que eu gostaria de saber antes que precisa ter um conhecimento muito profundo do avatar do expert. No nosso caso aqui, o Vitor foi aprendendo com a gente, ele conhecia o cliente dele presencial, offline, ele conhecia muito bem, e o avatar dele hoje em dia a gente conhece a todo tempo. Então, se alguém tivesse me contado lá o ano passado isso, acho que teria sido mais rápido em alguns momentos, de falar com a pessoa, realmente escutar o que ela precisa, né? Você fala bastante isso, né? Às vezes a gente vende uma coisa que a pessoa não... Ela tá falando, eu quero isso, você tá tentando vender outra coisa. Então, isso ajudou muito. Aqui, a gente tem um relacionamento muito próximo com o Expert, a gente se vê parceiro dele. A gente conversa muito o tempo inteiro com ele pra gente entender junto o avatar. Perguntar, escutar. Então, se fazer tão presente pro avatar nessa questão de escutar quanto o Expert. Porque às vezes o Expert também não tem essa noção de que precisa conhecer o avatar de uma maneira tão íntima, né? Ser meio amigo do avatar, ser próximo dele. Eu gravei um áudio no Telegram sobre isso comigo, né? Como eu, até hoje, me surpreendo como eu não conheço o avatar. Assim, a gente, quando chega na faixa preta, faixa preta vira branca. E eu acho que quando a gente chega na faixa preta de 4º grau, 9 dígitos, ela vira branca de novo. Eu falei, até quando? Quando é que ela vai ficar preta pro resto da vida? Pô, quando é que esse jogo vai acabar? Não é possível que agora eu não conheço meu avatar. E eu tava mandando um áudio para uma equipe do Telegram sobre um insight que eu tive quando eu fico mais de férias, né? Mais fora de casa, eu tenho alguns insights e geralmente eu gravo esses insights para minha equipe para não ficar sozinho comigo, né? De repente eles têm alguma coisa. E aí a Priscila, minha coordenadora, falou assim: Érico, acho que você errou um avatar aqui. Aí falou um aqui. Ela não falou errou. Acho que o avatar era outro. Acho que tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Sim. Tem uma coisa que acontece. E você fala de conversar com o expert, né? É um jeito. Bastante, a gente conversa muito. Mas aí, se a pessoa tivesse conversado comigo e eu sei que eu não converso o suficiente com o meu avatar, sendo que eu converso pra caramba, hoje eu já conversei umas 2 horas. Acho que eu já fiz 2 lives, ó. Fiz 2 lives hoje. E eu acho que eu não saquei. E às vezes eu acho que eu não saco. Imagina. Sim. Então é um jeito indireto. Mas teve uma parada que aconteceu que foi surreal pra gente. Aí vou deixar a dica pra vocês. Não sei se é uma coisa fácil de implementar. Mas a gente vê o avatar. Tem algum jeito de conversar com o avatar. Vou só jogar pra vocês. Eu não sei se isso vai... Porque quando eu jogo pra vocês, na verdade, eu tô jogando pra outras pessoas que estão aqui. Né? Então, de repente, esse insight vai ser interessante. Um jeito de conversar com o avatar é 1 a 1. Só que quando eu tô conversando 1 a 1, dependendo do contexto, a pessoa vai falar alguma coisa, dependendo do contexto, ela não vai falar. Por exemplo, eu tô aqui com vocês ao vivo. Legal, é ao vivo para X pessoas. É ao vivo, sendo que na maioria das vezes fica gravado. Vocês estão ali, vocês estão sacando o que vocês estão falando. E eu também tô. Né? Está sabendo. Esse é o contexto.
Se eu estivesse na mesa de um bar com vocês, o contexto seria outro. Ah, tô falando. Na mesa do bar você fala uma coisa que você não fala ao vivo. Não tem mesa do bar no digital, mas tem o direct. Mesmo assim, o direct pode ser printado. Então não é que não é gravado. Fica lá, você fica ligado. Você tá ligado que você tá escrevendo uma coisa e você é meio que responsável por aquilo. Assuma a responsabilidade. Mas tem um lugar que as pessoas... E os comentários são outro lugar de você ler. Só que os comentários, quem comenta e quem não comenta, é um outro contexto. Você pega um certo tipo de inteligência. O Rodrigo falou da pesquisa. Cara, quando eu respondo a pesquisa, eu estou procurando influenciar aquele que me pesquisou. Então, por exemplo, se você pergunta na pesquisa, você pagaria 100 mil reais por esse produto? A pessoa vai falar, se eu responder que sim, esse cara vai aumentar o preço. Ele não tá entendendo? Então, claro que não. Então, assim, eu não tô falando, esse jogo, você entender os contextos do jogo é interessante. Mas tem um lugar que ele fala sem perceber que o expert está escutando. Onde? Olha, cara, eu descobri esse lugar recentemente. Então vamos lá, na empresa, tem uma coisa que eu falo com o meu chefe. Vou conversar com vamos supor que meu funcionário é avatar. Converso com ele, mas, pô, ele sabe que você é o chefe dele. Tem uma parada do Granville, o Granville fez uma palestra no FL ao vivo, e isso exemplifica bem. Eu cheguei assim pro Granville e brinquei. Granville, a sua palestra é a última palestra do evento, pode fazer o que você quiser, só não vai errar. Não erra nada, tá bom? E ele falou assim, Érico, isso me deixa... Brincando, era uma brincadeira, tá? Um sarcasmo. Ele falou assim, Érico, isso é que nem quando eu falo pros meus funcionários. Olha, eu vou te fazer... O Granville falando pros funcionários dele. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito honesto, mesmo que isso custe o seu emprego. Eita! Tem jeito, entendeu? Sim. Então, se você fala com o seu chefe, você sempre tá ligado que tá acontecendo alguma coisa. Você fala com seu pai, sua mãe, dependendo da idade, você sabe que tem consequências. Não é... E pelo seu próprio bem. Você vai falar alguma coisa, você sabe que aquilo vai... É o dever do pai educar. Ele não vai conseguir desescutar o que ele escutou. E ao mesmo tempo ele vai tentar ser pai e vai tentar. Mas você tá falando com seu pai, quando você fala com seu amigo é diferente. Mas tem um lugar na empresa física, onde você fala e você fala bem mais como se ninguém tá escutando. Na Copa. Vamos ver se o Rodrigo sabe onde é. Na Copa do Café, certeza. Na Copa do Café, cara. Você vai beber uma aguinha, alguém tá lá, você sabe que, tipo, não tá sendo gravado, você tá num ambiente meio seguro, você não tá falando com o seu chefe. Aquele lugar, se todos os chefes tivessem... Eu não quero entrar nessa neura do Facebook de espionar as pessoas, não, tá? Não tô falando de espionar as pessoas, não. Mas se... Já pensou se você pudesse escutar o seu cliente na Copa? Nossa. Então, quais são as coisas do cliente? Na Copa, ele não tá falando com o chefe, ele tá falando com quem? Com um amigo. Um amigo. E na maioria das vezes um amigo que tá de igual para ele. Na Copa é todo mundo funcionário. Claro que o chefe pode ir pra Copa, mas você tá entendendo o que ele tá falando? E quando ele fala um amigo de igual para igual, ele fala abertamente. Então, onde é a Copa do marketing digital? Vamos ver se vocês sabem. Eu não sabia, descobri agora. Não sabia. Imagina que você consegue ver, escutar, né, de uma maneira íntegra, isso é, sem espionagem, sem nada, íntegro. Sim. Nada de errado. De uma maneira, do mesmo jeito que as pessoas estão escutando a nossa conversa aqui de uma maneira íntegra. Não tá nada escutando embaixo da mesa. Mas imagina se você sabe de uma maneira íntegra onde é a Copa do marketing digital. Eu não sabia. E eu descobri. E eu tenho toda a conversa da Copa. E aquilo me abriu um olho de uma maneira que eu não tinha visto. Abriu o olho meu, abriu o olho da minha equipe. E sabe quem foi que descobriu a Copa? A Barry. Aquela consultora que... A Barry, cara, a mulher é um gênio disfarçado de mulher. De americana de North Carolina.
Sei lá, é um Ele é gênio. incrível. É incrível. Onde é que é? Vamos ver, vou deixar mais uma chance pra vocês saberem onde é que é a Copa. Gente, Vai ser onde é? óbvio quando eu falar, tá? No chat do Zoom. No chat do Zoom. No chat do Zoom? Pensa comigo. Tá lá no Mundo FL. No Mundo FL, no caso eram 9 mil check-ins, tá? Sim. Segundo a CUT, 50 mil check-ins. Segundo a Polícia Federal, 9 mil. Tem sempre a estimativa. Não sei se na época de vocês era a segunda CUT, era tantas pessoas, segunda Polícia Federal, mas tinha 9 mil pessoas lá. E as pessoas estavam lá na Copa, falando umas com as outras. Sim. Cara, Verdade. naquela Copa. E as pessoas, às vezes. E eu nem sabia isso. A gente vê que chat vai. Mas no Zoom você pode fazer o download de todos os chats. De tudo. Sim. Sim. E, cara, ao fazer o download de todos os chats, e inclusive chats é do domínio daquele que publica. Assim como os comentários de um post no Instagram é seu até que a pessoa pague. Sim. Mas você pode reler os comentários a hora que você quiser. Tá íntegro, tá em cima da mesa. O chat é a mesma coisa. Cara, eu conheci... Maravilhoso. Cara, eu descobri quem me ama. De verdade. Amor Eu sincero, descobri- né? Quem era amor sincero? Eu descobri quem me odeia. Olha só. Porque na hora do vamos ver, você vê. Uhum. Sim. E é bem isso mesmo, né? Porque as pessoas estão ali falando. Eu comento muito com a Kelly quando a gente participa dos seus eventos, tanto do Insider quanto do Mundo FL. A galera começa a falar ali de um jeito. Eu falo, cara, a galera não tá nem prestando atenção na palestra, não tá prestando atenção no que o cara tá falando. Tipo, só tá Conversando, falando né? no chat. O chat é mais É. importante. É. E tem uma parada muito louca, assim. Eu descobri muito sobre o meu cliente que eu não sabia. Cara, do mesmo jeito, você não vê a chat. Eu tenho filhos, né? Por enquanto. Eu tenho pais também. E eu sei que tem coisas que eu falaria na Copa dos meus pais e não falaria na frente deles. Sim. E não por próprio amor, segurança, gerenciamento, expectativa. Tem coisas que eu falo aqui sabendo que eu tô ao vivo e responsável, e tem coisas que eu não falo. Sabendo que eu não vou, tipo... Tem coisas que você fala num tribunal, tem coisas que você não fala. Você tem uma certa diferença, e eu acho que a gente tem que ter respeito mesmo. Tem coisas que eu falo como professor, tem coisas que eu falo como Érico. Sim. Tem coisas que eu falo como Érico, mas não falo como pai. Meu papel é outro. Cada um tem um papel na vida, tem que ser respeitado. Desde que você não perca a integridade no processo, você é o livre-arbítrio de você. Mas, cara, o chat, cara, Que legal. foi uma Sensacional. loucura. Então, assim, eu fiz evento ao vivo, meu presencial. Imagina se num presencial daqueles que... Vocês chegaram aí em 2019, não? Sim, maravilhoso. Lembra aquele mar de pessoas? E eu comecei a escutar o que a pessoa fala quando ela bate no ouvido. No outro, fala assim, agora ele vai fazer isso. Agora ele vai fazer isso. Eu comecei a ver os momentos onde eu começava a vender num evento, se aquilo gerava on the fly. Porque no comentário você sabe que você está comentando para o público. Você comenta, no chat você está batendo papo com aquelas pessoas ali. É o seu meio. Sim. Eu sabia até que ponto as pessoas achavam que eu estava... Onde é que eu estava? Eu via pessoas me defendendo, eu vi pessoas... E quando eu falo me defendendo, acusando, eu acho que é um processo normal, é tudo muito novo, né? Eu vi eu via a dificuldade do meu avatar, onde ele parava. Eu vi onde acertei, eu vi onde eu errei. Então, assim, você está falando de conversar com o seu expert sobre o seu avatar. Eu digo que na faixa que eu tô agora, eu não poderia estar mais... Acho que surpreso positivamente. Surpreso, cara, o chat foi uma coisa loucura. Ao final de cada palestra, a gente começou a sacar isso, eu ia para uma salinha e conversava com a Barry. E ela não só monitorava a minha palestra, como olhava o chat das várias salas. E on the fly, no segundo, ela falou assim, Érico, isso aqui não ficou claro. Nossa, por exemplo,
te dar um exemplo. Numa palestra, você viu que uma parte que a gente mostrou uma parte do Ítalo Ventura, Uhum. Sim. onde ele explicava as thumb dele, ele falava sobre capilaridade. Uhum. Uhum. Para um faixa marrom, aquilo acertou. Cara, para um faixa branca, voou. É. Eu perdi eles naquele momento. Então, Uhum. assim, aí eu pergunto, será que eu precisava falar de capilaridade? Entendeu? Então, tipo assim, Érico, Uhum. as pessoas não sacaram a palavra de capilaridade. Não ficou... Então, assim, e ele explicou bem. Só que quando ele estava fazendo aquela palestra, se não me engano, a audiência dele era faixas pretas. Ou faixas marrons. Então, assim, é interessante isso. Mas, enfim, eu tô cada vez mais maravilhado pelos níveis de conhecimento do Avatar que tem. Então, um nível é você conversar com o expert, mas será que o seu expert tem? Eu, como expert, fosse em outro nível, eu tá falando com vocês, eu faço a pergunta do medo. Eu nunca fiz o criativo do medo. Será que o criativo do medo não vai falar para uma parte das pessoas que estão com medo? Uhum. Sim. Tá, aí agora eu aprendi conversando com vocês, que são meus clientes também, eu quero... Meu objetivo é chegar na faixa preta, né? Então eu tenho... E aí depois tem um outro nível de você escutar o cooler. E o único jeito de escutar o cooler é aonde? No Zoom, cara. No Zoom. No Zoom. Não tem outro lugar. No chat do Zoom. Porque nos comentários não é o cooler. O mais real possível, né? Nos comentários as pessoas ainda estão ligadas que elas estão comentando pro público. Nos comentários elas às vezes querem... No máximo que no chat do Zoom elas sabem que não falam comigo. Nos comentários elas estão mandando uma mensagem. Elas falam entre si. É o cooler. Eu percebo muito isso na mentoria ao vivo, que o Vitor ele dá uma vez por mês uma mentoria ao vivo, né? Nossa expert. Total. E eu percebo muito isso. Por isso que eu acho que eu liguei rápido quando você falou, porque eu percebo exatamente isso. A galera falando entre elas ali, A gente faz mentoria todo as mês. alunas, e várias vezes eu printo. Eu dou vários prints ali no que as pessoas estão falando. Até de depoimento mesmo, para servir como depoimento, uma coisa tipo, nossa, isso que você falou é maravilhoso, seu conteúdo é ótimo, não sei o que lá, então é muito legal mesmo. E a gente usa o Zoom, inclusive, para quebrar a objeção no meio do lançamento, é uma coisa assim que funciona bastante. Funciona muito. Bastante. Sim. E se você vê, se a mentoria for dada pelo Zoom, você tem acesso ao download do chat. E até dentro do Insider, sabe? No final das contas, o que a gente erra e acerta, a gente olha lá, a gente nunca fez a sacada de fazer o download do chat. É analisar o download do chat. Não para usar contra alguém, mas para usar a favor de criar uma ação de resultado. Sim. Com certeza. Tipo, é uma coisa interessante. Mas que massa, um insight que eu tive de conhecer mais. Eu tô bem legal. nisso, assim. Eu tive vários aqui. Total. Foi muito bom conversar com vocês. Parabéns pelo resultado. Muito obrigado. Tô cheirinho de faixa preta chegando. Se Deus quiser, até o final do ano. Estamos no foco aqui da terceira. E todo mundo vai achar que faz fácil, mas eu acho que vai ter um monte de pitada de coragem de vocês. Eu vejo isso. Tanto na queimada da ponte do Rodrigo, quanto daquele chamar o Rodrigo pra jogo. Né? Às vezes, hoje eu conversei com 2 mulheres que tava faltando essa pitada de coragem que pra você foi meio natural, mas não é natural pra todo mundo não, de você chegar e mostrar e fazer acontecer. E quem diria que aquele aluno seu do inglês, aquela conversinha ia desencadear em tudo isso, né? Sim. Pequenas decisões, pequenas coisas. Parabéns e muito obrigado por parar o seu dia para estar aqui com a gente. Obrigada. Tá bom? Muito Imagina. obrigada. É uma honra estar aqui. É honra de saber que a gente está faixa a faixa, degrau a degrau indo. E é muito bom. Muito obrigada. Transformou a minha vida e a vida do Rodrigo, com certeza. Com certeza. Queria abraço. agradecer aí pela oportunidade e pelo conhecimento tanto do Insider quanto de outros lugares aí que vocês passam e pela entrega também de vocês, que é sensacional. Várias vezes a gente se toma como referência essa entrega de vocês pra gente trazer para os nossos lançamentos também. Então, muito obrigado aí por tudo.
Tanto você Legal. quanto toda a equipe aí do Ignição. Maravilhoso. E até a faixa preta. Tá bom? Até! Até lá. Até! Até o Tchau, final do tchau. Tchau, ano. tchau.